Os irmãos podem ficar sentados, tá? Se já quiserem deixar a Bíblia aberta em Filipenses, capítulo 1, nós vamos ler o 12 e depois nós vamos ler o 20, tá? Irmãos, essa noite Deus trouxe ao meu coração para que a gente pudesse falar sobre algumas situações adversas e algumas dificuldades, que essas situações adversas e as dificuldades que nós enfrentamos, elas podem estar diretamente ligadas ao nosso propósito e às nossas promessas. Existem muitas pessoas, irmãos, que por estarem vivendo algum tipo de dificuldade na vida, essas pessoas elas acabam se vitimizando e elas acabam se tornando refém das dificuldades que elas passam. Sabe aquela pessoa que diz assim, irmãos, eu não mereço estar vivendo isso, por que tudo isso só acontece comigo? E no contexto da mensagem dessa noite, quando nós pensamos dessa forma em relação a essas adversidades, é como se nós vivêssemos reféns das circunstâncias contrárias e adversas que nos cercam. Irmãos, eu não estou querendo aqui dizer essa noite que quando nós passamos por algum tipo de dificuldade, por algum tipo de luta, que nós devemos aceitar isso, que nós devemos baixar a cabeça. Mas o que o Espírito Santo de Deus quer que a gente compreenda essa noite é que nós não saiamos daqui hoje refém daquilo que nós estamos vivendo. Eu não sei o que o irmão vive, eu não sei a forma com que cada irmão aqui lida com aquilo que está vivendo, meus irmãos. Mas hoje Deus quer ampliar a sua visão. E hoje Deus quer mostrar algo. Que muitas vezes, meus irmãos, nós estamos vivendo situações difíceis na nossa vida. Muitas vezes o diabo ele está lutando contra você. Mas entenda, que o diabo muitas vezes ele tenta lutar contra você, mas não é por conta daquilo que você é. Ele está lutando contra você porque ele sabe quem você vai se tornar. Irmãos, diante da sua luta, diante da sua adversidade, meus irmãos, eu declaro em nome de Jesus que tem grandes coisas de Deus vindo na sua direção. Creiam, irmãos, creiam e declarem que você não é refém das circunstâncias adversas que vêm sobre a sua vida. A Bíblia vai dizer, irmãos, em Filipenses 1:12, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Depois, irmãos, o versículo 20 vai dizer assim, aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Pelo contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Espírito Santo de Deus, muito obrigado pela sua palavra, meu Pai. A sua palavra ela é viva, a sua palavra ela é eficaz, a sua palavra ela é verdadeira. Pai, nós não somos reféns, nós não somos vítimas das circunstâncias que nós vivemos. E nós acreditamos, meu Pai, que a nossa vida está em suas mãos e nada sai do seu controle. Pai, mais uma vez nós estamos aqui para ouvir a sua voz. Fala conosco, fala aos nossos corações, nos transforma, nos edifica e que nós possamos sair daqui muito melhores do que nós entramos, meu Pai. E que Jesus permaneça sendo o único a ser engrandecido, adorado, glorificado aqui nesse lugar, meu Pai. No seu santo nome nós oramos, no seu santo nome nós agradecemos. Amém. Irmãos, a passagem que nós lemos, ela é interessante porque quando Paulo escreveu essa carta para a igreja de Filipos, o Paulo estava preso. E a situação que Paulo vivia, ela era uma situação muito difícil. Alguns estudiosos falam que nesse momento dessa carta Paulo estava preso em Roma, outros irmãos dizem que era Éfeso, mas independente do local que Paulo estava preso, havia algo dentro do coração de Paulo que nunca esteve preso, que foi o desejo e o anseio de levar o Evangelho
de ver o reino de Deus expandido e ver vidas sendo alcançadas por Jesus. Mas muitas pessoas na época não conseguiam compreender isso, irmãos, porque o próprio povo da igreja de Filipos, eles não entendiam. E o povo de Filipos, de alguma forma, eles tinham bancado Paulo, para que Paulo pudesse ser livre, para que Paulo pudesse pregar o evangelho, para que Paulo pudesse ir de cidade em cidade, porque Paulo sempre foi um grande apóstolo, um grande evangelista. Paulo foi um homem que levantou muitos líderes, foi um homem que impulsionou homens e mulheres para serem instrumentos de bênçãos nas mãos de Deus. E de repente, irmãos, Paulo estava preso. E muitos podiam até pensar, Paulo, coitadinho, né? Vive preso, está preso de novo. Essa não é a primeira vez que ele está preso, prendendo ele de novo. E muitos aqui devem se lembrar da passagem de Paulo, onde ele estava preso com Silas. E a Bíblia diz que nesse momento que estava ele e Silas, a Bíblia nos mostra que em momento algum eles se vitimizaram. Em momento algum que eles estavam presos, eles levantaram-se contra Deus para dizer: Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Não, irmãos. Paulo e Silas, eles começaram a louvar, começaram a adorar. Paulo e Silas, eles celebraram ao Senhor. Irmãos, saibam que como igreja, juntos nós somos mais fortes. E quando nós como igreja, juntos, o diabo ele não vai conseguir se levantar contra nós. E quem que estava ao lado de Paulo nessa situação? Silas. Irmãos, é muito bom quando pessoas estão perto da gente, e essas pessoas que estão perto da gente vivem aquilo que a gente vive. Porque é muito ruim quando alguém está perto de você e essa pessoa não vive aquilo que você vive. Porque enquanto a gente quer louvar, o outro quer se calar. Enquanto a gente quer adorar, o outro quer murmurar. É por isso, irmãos, que nós precisamos todos os dias nos cercar de pessoas que através do nosso louvor, que através da nossa adoração, cadeias se rompam e portas de prisões se abram. Por isso que a igreja do Evangelho Quadrangular, irmãos, ela é uma igreja missionária. Por isso que a igreja do Evangelho Quadrangular, ela é uma igreja que ela discipula. Por isso que essa igreja ela é uma igreja família, é uma igreja que gosta de andar de mãos dadas. É uma igreja que vive em unidade. Mas mesmo assim, não significa que nós somos uma igreja perfeita. Porque não é. Mas a gente, dia após dia, como igreja, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo amor de Deus. Irmãos, Paulo e Silas estavam lá presos. E num determinado momento, toda aquela situação se resolveu. Aí o povo ficou feliz, todo mundo da igreja de Filipos ficou feliz. Aí daqui a pouco passa o tempo, Paulo vem preso de novo. E se nós formos observarmos, isso parece até uma sina na vida de Paulo. Mas não é, porque tudo isso fazia parte de um grande propósito de Deus na vida de Paulo. Irmãos, eu queria falar uma coisa para vocês essa noite. O Espírito Santo de Deus quer falar algo no coração de vocês, e eu queria que vocês guardassem isso dentro do coração. Talvez hoje eu ou algum de vocês, a gente possa estar passando um momento muito difícil na nossa vida. Mas isso que a gente pode estar passando não é algo que está vindo para nos aprisionar. É para tirar outras pessoas da prisão. Eu vou explicar melhor. Talvez você tenha recebido um diagnóstico que você não queria. Talvez você esteja desempregado. Talvez a situação que você está vivendo está muito difícil. É uma luta atrás da outra. Como se você estivesse preso em algo.
Mas, irmãos, você não está preso. Porque tudo isso que você está vivendo, irmãos, na verdade é que você possa levar liberdade para a vida de outras pessoas através do seu testemunho. Saibam, irmãos, que a sua dor ela vai levar cura para a dor das outras pessoas. Irmãos, quando a gente vê as cartas de Paulo, é maravilhoso a gente ver a forma com que Paulo se comportava diante dessas situações difíceis que ele vivia. E uma coisa que é muito interessante, que em vez de Paulo descrever aquilo que ele vivia, Paulo ele decidiu interpretar as suas situações adversas. Irmãos, diante de tudo aquilo que você possa estar vivendo na sua vida, para de ficar descrevendo a sua situação para as pessoas. Para de chegar para as pessoas e ficar dando uma de coitadinho, uma de coitadinha. Porque Paulo podia muito bem, irmãos, dizer: olha essas chicotadas que eu estou tomando, olha o que esses soldados fazem comigo, aconteceu isso comigo, aconteceu aquilo. Paulo em momento algum descreveu as dificuldades que ele vivia dentro daquele cárcere, irmãos. Pelo contrário, Paulo pegou tudo isso que ele viveu e ele interpretou. Por isso que no versículo 12 ele disse: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem antes servido para o progresso do Evangelho. Sabe o que Paulo entendeu, irmãos? Que quando você entende que você não precisa ficar descrevendo os seus problemas, é quando você entende que se for para você descrever algo, você vai descrever as promessas. Porque uma coisa é quando nós testemunhamos todas as coisas de ruins que acontecem na nossa vida. Mas, irmãos, e a promessa? E o final feliz? Porque vai ter um final feliz. As circunstâncias contrárias que nós vivemos, elas não são uma sina na nossa vida. E a gente não tem que ficar escrevendo isso. Irmãos, tinha uma mulher na Bíblia, ela era chamada de Noemi. Essa mulher, ela mudou, né, o nome dela para Mara. O significado de Mara era amargo. Quem aqui gosta de jiló, por exemplo? Jiló tem um gosto amargo. Irmãos, tem muita gente vivendo essa vida amarga, sabe por quê? Porque fica descrevendo essa amargura para o outro. A minha vida está difícil demais, é muita luta, é muita dificuldade, está faltando isso, está faltando aquilo. E o outro acaba até chorando junto de você, de tanta dificuldade que você passa. Irmãos, fala das promessas, interpreta aquilo que você está vivendo e descreva as promessas de Deus para a sua vida. Irmãos, eu já tive a oportunidade de testemunhar aqui nessa igreja algumas situações que eu passei na minha vida lá atrás, em momentos que eu literalmente estive no fundo do poço. Mas, irmãos, eu sempre tive a certeza que Deus faria do meu fundo do poço uma nova história. Por mais difícil que estivesse a minha vida, eu sempre declarei que Deus estava no controle de todas as coisas, que as bênçãos dos céus viriam sobre minha vida. Irmãos, descreva e interprete as promessas que Deus tem para a sua vida. Paulo não ficou falando em momento algum: está difícil demais, é muita luta, o problema é grande. Ele não fez isso, irmãos. Porque a sua situação, entenda, não é a coisa mais importante. O que é mais importante é a forma com que você vai interpretar a situação que você está vivendo. Por isso, meus irmãos, se você está vivendo algum tipo de luta, algum tipo de dificuldade,
Entenda que você não deve ficar refém disso, preso a isso. Porque a verdade é que você vai libertar várias vidas através da sua vida. Você vai libertar várias vidas através da atitude que você toma, através daquilo que você vive. Para de descrever as circunstâncias, irmãos. Os problemas. Começa a interpretá-lo, crendo que Deus coopera a favor de todos aqueles que o amam. Nós precisamos deixar de ser reféns, irmãos, daquilo que nós vivemos. Porque tem muita gente que vai na igreja, que vai nos cultos, que vai no estudo, que vai em congresso. Tem muita gente que falta ter uma auréola na cabeça para dizer que é celestial, mas infelizmente muitas vezes continua, irmãos, no mesmo mimimi. Ouve cada palavra poderosa, cada louvor poderoso, mas continua da mesma forma e não muda. E você sabe por quê? Porque muitas pessoas, infelizmente, muitas vezes na vida passam por problemas, mas elas terceirizam o problema. Elas culpam alguém. Eu estou passando isso por causa de fulano, por causa de ciclano. Pare de culpar as pessoas. E aceita que aquilo que você está vivendo faz parte do plano de Deus para a sua vida. Lá em João 9, irmãos, a Bíblia fala daquele cego de nascença, daquele rapaz. E chegou o momento que Jesus olhou para aquele cego e eles perguntaram para Jesus por que ele era cego, de quem que era a culpa. Perguntaram se a culpa era do pai, se a culpa era da mãe. Tá. Quem que seria o responsável? E Jesus disse que a culpa não era de ninguém, que ninguém tinha pecado, e que aquela cegueira, ela ia servir para a glória de Deus. Ou seja, havia um plano muito grande para a vida daquele homem. E aquele homem, ele foi curado, e aquele homem pôde testemunhar o plano de Deus para a vida dele. E tanto é que a passagem mostra que as pessoas ficaram admiradas. Os discípulos, os pais deles, até os fariseus ficaram. Irmão, se você confia em Deus, se você crê em Deus, entenda que a situação que você está vivendo não é culpa de ninguém. Pare de se vitimizar, porque isso que você está vivendo faz parte do plano de Deus para a sua vida. Tem coisas que você não vai entender agora, mas você vai entender depois. Quando eu passei pelo momento difícil na minha vida, quando eu falei aos irmãos, por mais que eu soubesse que Deus estava no controle, eu tinha os momentos que eu me questionava. Porque as pessoas estavam se afastando de mim. A própria igreja onde eu estava, que eu amava, parecia que ela não se importava. E eu sabia que eu tinha um chamado, um propósito. E eu confiava em Deus, mas eu não entendia porque que eu estava tão sozinho. E você fica às vezes tão vulnerável que você acaba pensando que é o diabo que está agindo. Porque muitas vezes nós colocamos toda a culpa no diabo. Porém, Deus me mostrou que na verdade era Ele que estava fazendo tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Porque Deus estava me preparando para um novo tempo, para uma nova missão e para um novo lugar. Irmãos, muitas vezes a gente não entende os planos e os propósitos de Deus. Vocês lembram de Ana? O tanto que Penina irritava Ana, porque Penina tinha filha e Ana não. Irmãos, eu creio que foi Deus que colocou Penina na vida de Ana, para ficar cutucando Ana, mas para que a Ana pudesse buscar cada vez mais Deus, para que ela chegasse no destino que Deus tinha para a vida dela. E eu sei que Deus fez a mesma coisa comigo.
Porque eu sei que Deus usou aquelas pessoas que eu tanto sofria por elas terem se afastado de mim, e Ele fez com que elas se afastassem, para que eu pudesse estar aqui hoje, pregando, cumprindo o propósito dEle na minha vida, e eu entendi que era um plano dEle para mim. Irmãos, essa circunstância contrária que você está vivendo, ela não é a sua inimiga, ela é o seu propósito. Isso tudo é para te levar no propósito, para te levar na promessa. Por isso, para de ficar murmurando, irmãos, porque eu. Creia, irmãos, porque você não é refém da circunstância. É a circunstância que está presa a você, para que você chegue ao seu destino. Ana só teve Samuel e depois mais 5 filhos por causa de Penina. O que aconteceu com você não importa tanto quanto como você lida com aquilo que aconteceu. E essa noite eu queria trazer 2 coisas rapidamente para a gente compreender tudo isso, para que a gente não fique refém da circunstância. Em primeiro, pare de descrever as circunstâncias e os problemas e comece a interpretar as promessas, escrever as promessas. Pare de culpar alguém. Pare de se culpar. E aceita que Deus tem um plano para a sua vida. Olha só essa história. Um cientista vivia preocupado com os problemas do mundo e estava resolvido a encontrar meios de melhorar. Passava dias em seu laboratório em busca de resposta para suas dúvidas. Certo dia, seu filho de 7 anos invadiu seu santuário, decidido a ajudá-lo a trabalhar. O cientista, nervoso pela interrupção, tentou que o filho fosse brincar em outro lugar. Vendo que seria impossível demovê-lo, o pai procurou algo que pudesse ser oferecido ao filho com o objetivo de distrair sua atenção. De repente, deparou-se com o mapa do mundo, o que procurava. Com o auxílio de uma tesoura, recortou o mapa em vários pedaços e, junto com o rolo de fita adesiva, entregou ao filho, dizendo: Você gosta de quebra-cabeças? Então vou dar o mundo para você consertar. Aqui o mundo está todo quebrado. Vê se consegue consertá-lo direitinho. Faça tudo sozinho. Calculou que a criança levaria dias para recompor o mapa. Algumas horas depois, ouviu a voz do filho que chamava calmamente: Papai, já fiz tudo. Consegui terminar tudinho. A princípio, o pai não deu crédito às palavras do filho. Seria impossível na sua idade ter conseguido recompor um mapa que jamais havia visto. Relutante, o cientista levantou os olhos de suas anotações, certo de que veria um trabalho digno de uma criança. Para sua surpresa, o mapa estava completo. Todos os pedaços haviam sido colocados nos seus devidos lugares. Como seria possível? Como um menino de 7 anos seria capaz de montar um mapa do mundo? Então ele perguntou: Você não sabia como era o mundo, meu filho? Como conseguiu? Pai, eu não sabia como era o mundo. Mas quando você tirou o papel da revista para recortar, eu vi que o outro lado havia a figura de um homem. Quando você me deu o mundo para consertar, eu tentei, mas não consegui. Foi aí que me lembrei do homem. Virei os recortes e comecei a consertar o homem que eu sabia como era. Quando consegui consertar o homem, virei a folha e vi que eu havia consertado o mundo. Irmãos, quando o seu foco está no propósito e, consequentemente, nas suas promessas, você conserta um mundo através daquilo que você viveu. Porque o seu testemunho vai refletir no outro cura. O seu testemunho vai refletir no outro libertação, salvação. O seu testemunho
reflete que viver em Cristo é a nossa única e a nossa melhor opção. Em segundo lugar, para você sair dessa situação de refém, pare de perguntar o porquê e decida o porquê. Mas como assim, Tiago? Irmãos, muitas vezes a gente fica, mas por que eu, Deus? Por que eu, Deus? Irmãos, eu sei que é normal. Nós somos humanos, nós queremos respostas. Jesus, na hora que estava lavando os pés de Pedro, Pedro ficou perguntando, mas por quê? Eu não quero que o Senhor lave os meus pés, não. Jesus disse a Pedro, se eu não lavar, Pedro, você não tem parte comigo. E Jesus estava somente levantando Pedro como o principal líder da igreja de Cristo. Irmãos, entenda que as nossas respostas, elas não vão ser respondidas na hora. Mas a gente precisa entender algo. Muitas vezes não é a sua situação que Deus quer mudar. Muitas vezes aquilo que Deus quer mudar é o seu coração. Pedro tinha que ter os pés lavados, porque Deus precisava mudar o coração de Pedro. Pedro precisava aprender a ser humilde. Por isso que lá na frente, lá em Atos, num determinado momento onde Paulo chama a atenção de Pedro, quando Paulo vem corrigir Pedro, Pedro baixa a cabeça e recebe a correção. Porque Pedro começou a entender que era aqui dentro que ele precisava ser mudado. Quando nós paramos de ficar perguntando o porquê e nós decidimos o porquê, nós começamos a entender que muitas vezes o que precisa ser mudado é aqui dentro de nós. Quando nós começamos a entender isso, é o momento onde nós estamos chegando no fim da adversidade, quando nós estamos chegando no fim das circunstâncias contrárias. Por isso que a chave, irmãos, para que a gente não se torne reféns das circunstâncias contrárias, das circunstâncias negativas, é a gente saber quem está no controle de nossa vida. E quem está no controle é o nosso Senhor Jesus. E Paulo sabia disso, irmãos. Independente do que acontecia na vida de Paulo, Paulo sabia. Ele sabia que as mãos dele estavam no Senhor. No versículo 18 de Filipenses nós estamos lendo, Paulo diz assim, ó: mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado. E por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar. De que importa vivermos a adversidade? De que importa nós vivermos a prova, se o propósito é muito maior? Irmãos, a Bíblia diz que os sofrimentos do tempo presente não podem se comparar com a glória que vai ser manifestada em mim e em você. Irmãos, pare de se importar com as circunstâncias contrárias e comecem a se importar com o propósito. Deus me tirou de um lugar que eu amava estar. Me tirou de convivência com pessoas que eu amava estar. E Ele fez isso para me colocar num novo tempo. Fez isso para me colocar com novas pessoas que hoje são minha família. E esse novo tempo, irmãos, me permitiu viver o propósito, me permitiu viver o chamado que Deus tinha para a minha vida. E Deus tem colocado pessoas na minha vida ao qual eu posso ser um instrumento de Deus na vida dessas pessoas. Onde eu posso levar a sua palavra, onde eu posso levar o seu evangelho, através daquilo que Deus vem fazendo. Eu posso levar para as pessoas hoje o amor de Deus, eu posso levar para as pessoas hoje o amor de Cristo.
eu posso hoje levar as pessoas uma nova oportunidade de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, em nome de Jesus, se preparem, porque tem algo muito maior do que esse problema que você está vivendo. O propósito, ele é muito maior, a promessa, ele é muito maior. O que importa o que você está vivendo, se você sabe que o propósito e a promessa, ela é maior. E a igreja de Filipos, ela começou a entender isso. A igreja entendeu que a época em que Paulo esteve na prisão, Paulo ele começou a ser influente na vida das pessoas que estavam presas, na vida das pessoas que estavam lá fora. Paulo não permitiu que o evangelho ficasse preso. Quantas pessoas foram alcançadas, quantas pessoas foram libertas, quantas pessoas foram transformadas através da vida de Paulo. E hoje, irmãos, eu digo que essa carta, ela não serve somente lá para o pessoal de Filipos, ela serve para todos nós. Hoje talvez existam várias igrejas no Brasil, várias igrejas no mundo, pastores que estão pregando justamente aquilo que Paulo escreveu. E isso hoje só é possível porque Paulo entendeu que tudo que ele estava vivendo era para o progresso do evangelho. Então para de descrever as circunstâncias e descreva as promessas. Para de se culpar. Pare de culpar os outros, pare de culpar Deus e entenda que tudo está no propósito do Senhor. Pare de se perguntar os porquês e decida o porquê. Qual é o propósito? Qual é a promessa? Irmãos, quando você descobrir e você abrir os olhos, aí você vai dizer: valeu a pena. Valeu a pena. E diante de tudo que nós ouvimos essa noite, eu queria encerrar essa mensagem com o profeta Isaías, 58:11. A Bíblia diz assim: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará os teus ossos, e será como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Aqui o profeta Isaías, ele nos traz 5 promessas. A primeira promessa diz que Deus te guiará continuamente. Muitas vezes em nossa vida nós temos a impressão de estarmos andando em círculos, sem sair do lugar. Mas Deus guiará os seus passos, Deus guiará as suas escolhas, Deus guiará todas as suas decisões. E o Espírito Santo de Deus te dará sabedoria para que você faça o que é certo. A segunda promessa diz que Deus fartará a tua alma em lugares áridos. A alma diz respeito aos sentimentos. Muitas pessoas estão sofrendo por causa da sua vida sentimental. Saiba que o Senhor é contigo. E Ele não vai permitir que as suas emoções te sufoquem, irmãos. Deus vai suprir todas as suas necessidades nessa área da sua vida. Creia, espera em Deus e recuse toda a oferta de Satanás. A terceira promessa diz que Deus fortificará os teus ossos. Essa promessa, ela diz respeito à saúde. E eu profetizo em nome de Jesus que nenhuma doença chegará sobre a sua casa e sobre a sua família. Que o poder do sangue de Jesus seja aplicado nessa hora sobre a sua vida e sobre a sua família. E que toda e qualquer enfermidade seja sarada para a glória do nome de Jesus. A quarta promessa fala que você será como um jardim regado. Irmãos, eu e você, nós somos o jardim de Deus. Nós somos plantados e nós somos
cuidados por Ele. Ou seja, nos momentos de dificuldade, Deus ele vai nos regar com o seu amor, Ele vai nos alimentar com a sua palavra, e Ele vai saciar a nossa sede com o seu Espírito. E você nunca vai deixar de exalar o bom perfume de Cristo. E todos aqueles que estiver ao seu redor, eles vão sentir a presença de Cristo através da sua vida. E a quinta e última promessa fala da unção de Deus em nossa vida. Você será como um manancial, cujas águas nunca faltam. Jesus disse que aquele que crer nele, no seu interior fluirão rios de águas vivas. Você será usado, irmãos, como instrumento de Deus, começando na sua casa. O Senhor te dará sabedoria para você aconselhar e para você ministrar a bênção sobre todos aqueles que estão ao seu redor. Que cada um de nós essa noite possamos tomar posse das promessas que Deus tem para cada um de nós. Eu gostaria que os irmãos ficassem de pé. Eu gostaria que os irmãos fechassem os olhos, colocassem a mão no coração e que nesse momento comece a se lembrar das promessas que Deus já fez na sua vida. Lembre das promessas, irmãos, porque talvez você já tenha sofrido muito, ou às vezes ainda está sofrendo. Mas lembre-se que as promessas do Senhor são muito maiores do que os seus problemas. E você não vai sair daqui essa noite de cabeça baixa dizendo que tudo de ruim acontece com você, não. Você vai sair daqui essa noite olhando para o autor e consumador da sua fé, que é Jesus. Você vai sair daqui contemplando justamente que esse Deus maravilhoso continua controlando a sua vida e Ele continua cuidando de você. Lembrem da promessa, irmãos. E para encerrar, irmãos, olha aqui para mim. O processo, ele te apresenta o propósito. E o propósito te revela uma promessa. Vocês querem um exemplo? Quando Jesus foi para a cruz, processo. Quando Jesus morreu, propósito. E quando Jesus ressuscitou, promessa. Por isso que hoje, eu e você estamos aqui, vivendo o propósito, para desfrutar das promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Recebam essa palavra no coração de Deus, para a vida de cada um de vocês. Que Deus possa abençoá-los grandemente, em nome de Jesus. Amém? Amém. Essa é a palavra do Senhor para vocês.